Bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Grupo Conecta Valqueire. Meu nome é Rita Godinho, eu sou a fundadora do Grupo Empresarial Conecta Valqueire e esse é o nosso primeiro episódio do podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui no estúdio com a doutora Karma Sueli, psicóloga, e a Rafaela Freitas, que é dona da escola People. A gente vai conversar sobre o tema de telas, o lado positivo e o lado negativo das telas. O uso excessivo de telas hoje é um problema nos lares, né? E hoje a gente vai debater sobre esse assunto para ver de que forma a gente pode adequar o uso das telas para que sejam menos prejudiciais e como a gente pode fazer com que elas sejam positivas, né? Então a gente vai falar sobre o lado negativo das telas, do uso excessivo e o que a gente pode fazer para melhorar esse uso, tá? Eu estou recebendo aqui no estúdio a doutora Karma Sueli, que é psicóloga e especialista em traumas e terapia cognitivo-comportamental. Bem-vinda, doutora Karma. Olá, Rita. Olá, Rafaela. Olá. É um prazer estar aqui com vocês. Quero, inclusive, te dar os parabéns por essa iniciativa. Eu acredito que é o primeiro passo de muitos que estão por vir, em relação até mesmo a uma contribuição educativa para a sociedade, para as famílias. E todos nós vivemos esse dilema das telas. Então, sim, é um tema que tem uma urgência para ser conversado, para ser alinhado. E, sim, a nossa proposta aqui, eu espero que ao longo dessa conversa, assim, os nossos ouvintes possam aproveitar, de alguma forma, ser útil como aprendizado, como também um compartilhar, porque hoje todos nós estamos nesse contexto aí, diante desse dilema. Desde já, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedora e a gente vai poder aprender muito em como controlar isso, o uso das telas com os nossos filhos, né? E do outro lado eu tenho a Rafaela Freitas, que defende a causa das telas como um lado positivo, né? A Rafaela é engenheira, é fundadora da escola People, do Valqueire, e é gestora da faculdade Anhanguera. Bem-vinda, Rafaela, ao nosso estúdio. Eu que agradeço, obrigada pelo convite aqui para dar com a doutora Karma, para falar desse tema muito interessante, que eu gosto muito, sou suspeita, porque eu sou aí apaixonada por educação. E hoje nós temos essa parte educacional, que é muito importante, não só sobre tecnologia, mas principalmente com saúde mental também, que a doutora vai falar junto comigo, né? São temas complementares, eles não são concorrentes, não é uma coisa ou outra, né? A tela não é totalmente positiva, nem totalmente negativa. Existe equilíbrio. E a gente vai falar aqui um pouco desse equilíbrio. Exatamente. Sim. Esse complemento do lado positivo das telas vai ser muito importante para que a gente possa entender a dosagem, né, de tempo e de como fazer porque a gente está preso na tecnologia. A gente não tem como não ter tecnologia nas nossas casas, né? Não tem volta. Exato. Às vezes as pessoas, né, a gente como pai, mãe, a gente acha que vai tirar o celular, a tela do nosso filho e ele vai para a rua andar de bicicleta. Não, ele não vai. Ele vai ficar sentado no sofá emburrado, né? Então, existem os positivos. É só a gente tentar equilibrar isso e não só achar negativo a tela. Ela tem um outro lado que é muito bom, porque hoje ninguém mais vive sem tecnologia. Exatamente. É necessário aprender sobre tecnologia, até fundamental, porque o fundamental. Futuro, a gente tem hoje inteligência artificial e cada vez mais nós vamos ter a tecnologia vai estar presente no nosso dia a dia. Então é fundamental, mas a gente tem que ter a dosagem para que a gente também não perca o nosso lado humano, né, doutora? Então eu acho que é esse equilíbrio, né, e essa orientação é que a gente vai trazer hoje aqui para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast. Sim. Inclusive, a nossa proposta, assim como tudo na vida, Rita, assim, requer um equilíbrio. Quando a gente avalia o comportamento humano, todos nós estamos em busca desse equilíbrio, né? Todo excesso, ele tende a ser prejudicial. Tanto que algumas doenças psicossomáticas e aquilo que nós temos visto hoje tem transformado os filhos em sintomas de um contexto da sociedade, do coletivo, mas principalmente de um contexto familiar. Então, como a nossa proposta aqui, a ideia é trabalhar esse tema dentro de uma faixa etária específica, ali pré-adolescência, adolescência, eu quero inclusive iniciar pontuando a importância de que aquilo que chega até os filhos atravessa primeiro os pais.
E se nós formos conversar sobre o uso das telas em cada faixa etária, tem a sua demanda, tem os seus desafios. Então, a gente pensa, sim, o uso das telas aí da pré-adolescência, na adolescência, mas nós não podemos desconsiderar o uso que os pais fazem das telas e como isso chega até os filhos. Então, como ensinar os filhos a ter um comportamento se os pais não fazem o uso adequado? Então, isso aí é só uma observação que a gente precisa fazer, porque senão acaba sendo contraditório, né? A gente fala sobre o efeito das telas na vida da criança, o lado positivo, o lado negativo, entre muitas aspas, e tudo depende do uso que faz. Mas não dá para ignorar a responsabilidade do adulto, porque a teoria pode ensinar, mas eu gosto muito da ideia de que é o exemplo que arrasta. Então, o que o pai vai, às vezes, chamar a atenção de um filho para dosar o uso da tela, mas o filho o tempo todo está vendo os pais, né? É muito comum, você vai no restaurante, tá ali o casal, os filhos e cada um com o celular. Então, é preciso começar de quem está nesse lugar de ensino. Que primeiro começa com o ensino ali dos adultos. A falta da atenção também acaba Sim. voltando a criança mais para a tela, né? Sim, delegar. A gente vive esse tempo dado assim, a correria do dia a dia, o nível de estresse elevado. Então, está sendo delegado a educação, o tempo, a atenção, a aceitação, o acolhimento, o contato está sendo delegado aí para esse mundo virtual e isso nos preocupa, porque a tendência, infelizmente, eu digo isso, é aumentar o adoecimento mental. E quais são os perigos que você enxerga como um olhar clínico, né, para o uso excessivo dessas telas? Então, é um perigo que eu gostaria de dizer que nós estamos em tempo de prevenção. Só que, infelizmente, nós estamos no tempo já de tratamento. O que a gente pode pontuar como prevenção é aqueles que estão chegando agora, né? Desde a gestação, desde a amamentação, porque às vezes assim, a coisa começa lá atrás, principalmente na primeira infância. Às vezes a mãe está amamentando um filho, tá? A criança busca ali o contato visual devido à regulação do sistema nervoso que é feito com a mãe e a mãe está aqui. Então, desde a infância, isso já vai trazendo um prejuízo. Então, sim, nós estamos em um tempo de tratamento e é interessante quando a gente vai falar de saúde mental, e esse tema é muito amplo, né, para essa demanda, inclusive, porque chega no consultório o adoecimento mental como um sintoma e, às vezes, a criança recebe um diagnóstico, por exemplo, de TDAH. Só que, dada a influência no funcionamento cerebral, pode me interromper a hora que quiser, tá? Tranquilo. Dado assim a influência, né, o prejuízo que isso dá no cérebro, e a gente não está falando só de subjetividade emocional, a gente está falando de estrutura cerebral, a interferência que isso acontece no desenvolvimento, na maturação cerebral, porque ainda não está pronto, vamos dizer assim, o cérebro. Essa influência altera o desenvolvimento saudável do cérebro. Então, a criança ela pode ter alguns sintomas que lembram, por exemplo, o TDAH. E recebe um diagnóstico equivocado, trata-se como um transtorno, mas não significa ser um transtorno, sabe? Então, hoje, esses perigos, né, o que nós estamos vivendo? O aumento de ansiedade, depressão, irritabilidade, dificuldade a ser contrariado, a lidar com frustração, dificuldade de lidar com ócio e transformar esse ócio em criativo, sabe? Então, é para ontem uma intervenção, um entendimento de apresentar, não só apresentar a realidade, mas também apresentar estratégias, o que fazer diante da realidade que nós estamos vivendo. E o que fazer diante dessa realidade? E ainda tem o isolamento também, né? Isolamento social, que inclusive foi agravado com a pandemia. Né? A conexão, ela passou a ser uma conexão virtual que tem desumanizado,
né? O contato hoje, a pessoa se conecta virtualmente, mas é uma conexão que vai adoecendo, porque nós precisamos disso daqui. Isso. Nós somos seres sociais, nós nos regulamos na conexão com o outro, mas uma conexão de sistema nervoso, uma conexão de humano com humano, não uma conexão de uma pessoa com uma máquina e sabe lá quem está por trás dessa máquina, né? E também tem essa parte de resiliência e lidar com o outro. Quando eu lido só com a máquina, eu não gostei da máquina, foi lá e desligo a máquina. Sim. O outro eu não posso desligar. Exatamente. Né? Então, existe isso. Né? Então, isolamento, ficar só ali na tela, seja computador jogando, seja as meninas no TikTok, fica muito preso ao subjetivo, né? A um mundo totalmente virtual, que para eles acaba sendo o mundo real. Porque o que eles veem ali, eles tomam como princípio de vida. Então, é tudo muito comparativo também. E isso também, óbvio, né? Tem tudo envolvido, como a doutora Carma falou. Isso cai, né, naquela questão de não aceitar, né? Perder, ter dificuldades em aceitar o não, né? Porque é aquilo que você falou, ele está na máquina e a máquina sempre vai dizer sim, né? Senão ele desliga. E a mesma coisa, né? A resiliência de esperar. Na nossa época, não tinha telefone, tinha celular, só o telefone que a gente esperava, né? Enfim, agora é tudo touch, tudo na ponta do dedo. Ele quer uma informação, ele vai lá no Google, pronto, vai. Agora, né? Nem só o Google, né? As inteligências artificiais todas. Então, ele coloca no ChatGPT, coloca no Gemini e ele já tem aquela informação completa para ele. Então, é tudo muito rápido. E ele não tem essa facilidade de esperar o tempo do outro, né? Quando conversa. Então, às vezes, acaba a pessoa sendo muito ansiosa, cortando a fala do outro, subjetivando várias coisas, que falta realmente o contato humano. Quais são as perdas cognitivas do uso excessivo de telas? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar das funções executivas. As funções executivas, elas são desenvolvidas no lobo pré-frontal e que se dá desde quando nasce e vai até 30 anos no que diz respeito à maturação cerebral. Funções executivas falam sobre planejamento, memória, controle inibitório. O que é o controle inibitório? É a criança, né? É a pessoa, ela ter a capacidade de se autorregular. A criança que não desenvolve as funções executivas e dentro delas o controle inibitório vai ter dificuldade de cumprir regras, vai ter dificuldade de lidar com o não, vai ter dificuldade de memória, de atenção, tudo porque essa parte maturacional do cérebro não foi desenvolvida. Então, não tem como responder. E dado a essa facilidade hoje da IA, as pessoas não estão pensando. E aí tem até um termo, vocês já devem ter ouvido falar, do brain rot, que é a podridão cerebral. E é estranho esse termo, né? Parece que assombra, assim, podridão cerebral. Exatamente. Que dado o uso excessivo, o cérebro ele vai sendo estimulado, vai alcançando um nível de dopamina diante de estímulos prazerosos e o cérebro, para ele se desenvolver de uma forma natural, ele precisa ser colocado diante de desafios, diante de complexidade, onde o indivíduo é que vai construir, inclusive, resolução de problemas. Não só no que diz respeito a telas, mas no dia a dia. Quando a gente avalia o equilíbrio mental, a gente avalia o ser humano no quanto ele é funcional diante das crises e na habilidade de resolver problemas. E hoje nós pegamos uma geração frustrada, decepcionada, com uma tendência à automutilação, com uma tendência à ideação suicida, porque não está preparado com os desafios da vida. Porque até diante de um exercício escolar, né, uma matéria, né, a Rafaela sabe dizer com propriedade diante disso, desse tema, porque é uma educadora, trabalha com educação, o aluno vai na IA e ali pega o texto.
Exato. Então, está havendo essa podridão cerebral por conta da poda neuronal, porque não está havendo um estímulo para se formar novas sinapses e desenvolver a aprendizagem. O conhecimento está vindo pronto. Então, pode ser que a gente chegue em um momento em que o ser humano ele vai ter dificuldade de pensar por si só, porque é sempre o conteúdo pronto que está chegando até a pessoa. Então, não está havendo desenvolvimento cognitivo. Então, os prejuízos são vários, desde os transtornos mentais, como também a dificuldade do desenvolvimento das funções executivas, que ajuda a desenvolver as habilidades sociais. As pessoas hoje brigam, inclusive a função executiva no controle inibitório faz com que a pessoa regule os impulsos. Então, hoje, a dificuldade e o aumento de vício, tanto vício digital como qualquer outro impulso, qualquer outra compulsão, vamos dizer assim, se dá por conta dessa dificuldade de que não tem um limite. E tudo bem, eu posso lidar com esse limite. E a construção dessas faculdades executivas, né? Essas funções executivas, sim, elas são criadas até que idade? Muito bom a sua pergunta, Rita. Inclusive, como desenvolver essas funções executivas. Eu bato muito na tecla da volta à origem. Parece meio arcaico, não é? Mas é voltar àquilo que é simples. Porque não adianta eu posso tirar o celular do meu filho, mas se eu não apresentar uma proposta... Sabe aqueles joguinhos da nossa época? Uhum. Então, é parar, porque educar dá trabalho. Muito. Né? Hoje em dia a gente não vê mais as crianças brincando na rua, por exemplo. Não tem mais pique. Mas isso não vai voltar. Como a gente cresceu vendo, isso não vai voltar, né? A tela tá aí, a dopamina do prazer tá muito fácil de ser conseguida, né? É difícil as relações, porque você vai brincar de pique, alguém vai te pegar e você não vai gostar. Você vai se esconder, o outro vai te achar muito rápido. Então, existem essas relações que são conflituosas quando você não está com uma máquina. Se você não gostou do jogo, você reinicia o jogo. Por isso a necessidade dessa exposição de interagir socialmente. E como fazer isso? Começa em família. Ao invés de eu delegar para uma série, né? Nós vivemos, inclusive, a chamada geração do quarto. Sim. Onde está seu filho? Está no quarto. Ele almoça, ele lancha, ele janta no quarto. Alguns, gente, não tomam banho, não escovam os dentes. Por isso que eu estou dizendo que a coisa é grave e já no nível de tratamento. Então, a sua pergunta. Sim, as funções executivas, elas se desenvolvem ao longo da vida, desde a infância, desde o nascimento, nas primeiras mamadas, onde a gente vai regulando a criança no horário da alimentação, no horário de brincar. Parece simples, mas isso começa lá na primeira infância e vai se desenvolvendo até os 30 anos. Mas graças à neuroplasticidade, porque o nosso cérebro é plástico, então nós podemos sim, em qualquer idade, desenvolver habilidades. E daí, como eu estava dizendo, eu posso chamar meu filho e falar, vem cá, vamos jogar isso daqui junto comigo. Não adianta, né? Por mais difícil que seja retornar a isso, é preciso trazer uma cultura familiar. Não é porque a maioria faz que aqui dentro de casa vai funcionar da mesma forma. Uhum. Por exemplo, a alimentação à mesa. Gente, como isso é sagrado, como isso é importante, como acontece assim uma conexão. E os combinados são fundamentais. Na hora do jantar, sem celular. E aí eu pergunto, e aí, Rita, como foi seu dia? Como você está se sentindo hoje? Às vezes, nós como os pais, sequer sabemos como os nossos filhos estão, sequer olhamos nos olhos dos nossos filhos aquele dia. A gente chega na porta do quarto, briga, mas o que está acontecendo no universo interno, sabe? Então, sim, eu acredito num resgate da origem, no que diz respeito a atender a necessidade primária do ser humano, que é se conectar com o humano. A tecnologia trouxe a solidão, né? Essa que é a verdade. Exatamente. Então, os próprios adultos, como você falou, vivem isolados na tecnologia, buscando ali, né, a interação que talvez eles não tenham na vida real, os amigos. Hoje em dia é muito difícil você fazer,
Na minha época, a gente brincava na rua, né? Tinha pique, então a gente tinha amigos, tinha todos esses desafios que você está falando aí. Hoje em dia eu tenho um filho de 6 anos e eu não vejo crianças brincando na rua, né? Então é aquilo, Sim. ou eu brinco com ele, ou ele vai ficar no joguinho, no telefone, porque ele precisa ter o que fazer. No meu caso, eu coloco o Pedro para fazer esporte. Sim, perfeito. Levo para praça, para andar de bicicleta. Perfeito. Eu busco que ele faça atividades, né, para ele não ficar o tempo todo em tela. Mas é isso. E os próprios adultos estão vivendo esse momento de solidão, né? Sim, e até Então- quando eles são pequenos, as crianças, né? A gente vê isso muito também. Quando a gente vai a restaurante, às vezes bebê, né? Já tá com um DVD vendo lá, né? Um vídeo, enfim. Tá dando um joguinho simples para ele. Claro, gente, eu sou mãe também, né? Eu tenho gêmeas. Sei que não é fácil a gente sair do trabalho cansado, chegar a querer jantar tranquilamente num restaurante e ter a criança ali ociosa, achando chato, né? Ficar sentado à sua mesa. Então fica muito mais fácil eu pegar meu celular, entregar para ele, ou já levar um DVD, né? Um aparelho de DVD para a criança ficar ali vendo vídeo e me deixar comer sossegadamente. Não é fácil, a gente não está colocando aqui que é fácil. A gente Sim. passa por isso todo dia. Não é só porque a gente trabalha com isso que a gente não passa por isso na nossa casa, né? Então, assim, quando minhas filhas eram menores, eu levava para o restaurante papel com um desenho e giz de cera, né? Então, eu deixava elas pintando para que tenha isso. Eu ia à missa, levava as duas pequenas e elas ficavam num banco da igreja, pintando. Então, assim, é muito mais fácil, é muito mais legal dar a tela para eles. É menos trabalhoso. Só que educar dá trabalho. Sim. Sim. E quais são os perigos dessa tela, né? O que tem por trás dessa tela? Ixi, tem assim, você estava falando aí da geração do quarto, né? É. Então, a gente acha que nosso filho está em casa, está no quarto, eu estou em casa também. Então, ele não está na rua, ele não está sofrendo nenhum tipo de violência. Teoricamente, um ambiente seguro. Seguro, eu tô Teoricamente. vendo, né? Tô Exatamente. levando comida para ele. Mas não é assim. Ali dentro é um outro mundo. E como qualquer mundo, tem os seus perigos. E são muitos, né? É a mesma coisa, você falou que tem um filho de 6 anos, mesma coisa que pegar o seu filho de 6 anos e deixar ele na Central do Brasil sozinho. Você faz isso? Não, de jeito nenhum. Por que você não faz isso? Porque é perigoso, né? A gente... Mas o que tem de perigo ali? Várias coisas, violência, abuso. E é o que tem na internet. Não, então ele está dentro de um mundo sozinho, recebendo informações, a maioria das vezes não são boas. E ainda com o cérebro sem maturidade para responder Exatamente. e ainda Não- deficitário até de estímulos que seria... Exatamente. Ou seja, bem aquém da idade por conta de estar o tempo todo em tela, né? Não tem maturidade para filtrar. E aí que mora o perigo. Desde a questão... Lembra, nós conversávamos sobre a pedofilia, né? Nós conversávamos sobre o incentivo à automutilação. Alguns jogos que eles vão cumprindo metas e são metas, às vezes, autolesivas. Os famosos desafios. Sim, né? exatamente. E quando a gente vai aprofundando mais, dada até mesmo a comparação das redes sociais, que a gente sabe que até o adulto é influenciado, né? Muito. Começa a se comparar diante de um ideal de vida perfeita, e isso não existe. Então, eu penso e eu trabalho na psicologia trazendo a pessoa para a realidade. Você, por favor, sonhe, mas sonhe dentro da realidade. Prepare os filhos para lidar com a dor. Prepare o filho para lidar com o sofrimento. Sofrimento esse, muitas vezes, que não se trata necessariamente de sofrimento ou problemas. A coisa ela está tão assim romantizada e é tão assim a ideia de que é proibido ser infeliz. Você tem que passar a ideia de felicidade o tempo todo. E com isso, a pessoa começa a ter dificuldade de enfrentar os problemas da vida
e inclusive problematizando aquilo que não necessariamente é problema. São coisas, situações da vida, sabe? Situações do dia a dia. Os famosos mimimis, né? Que as pessoas falam, né? Muito mimimi. Eu não quero levantar, ok? Mas eu preciso levantar, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. Isso não é um problema. Isso são situações da vida. Então, a gente vive uma geração que está problematizando aquilo que não é problema. Então, terapeuticamente, eu trabalho no desenvolvimento de uma resiliência, de uma força, de treinar mesmo os músculos emocionais para que a pessoa consiga viver a vida dentro da realidade, lidando com o desafio, lidando com o sofrimento, lidando com a crise, porque sem crise e sem desconforto não tem crescimento. Não tem. E principalmente tendo metas palpáveis, né? Que possam ser alcançadas, para que não se frustrem, né? Exatamente. Como você falou, a vida perfeita não existe. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma habilidade. A gente tem que saber reconhecer a habilidade do outro, saber reconhecer a nossa habilidade e caminhar juntos, né? E nessa troca a gente cresce junto. Exatamente. Né? Você oferece, entrega o que você tem, eu entrego a Rafaela e a gente troca, e nisso a gente se fortalece. Que não é sobre comparação. Sim. É sobre crescimento. É sobre crescimento. E também, não só o crescimento emocional, mas o crescimento intelectual, né? Fazer pensar, né? Como é que a gente faz pensar? Então, assim, em vez de usar a tela só de forma passiva, só como um receptor de informações, tanto da inteligência artificial, quanto das redes sociais, quanto de games, vamos inverter, vamos produzir. Né? Vamos deixar de ser um coadjuvante na nossa vida, né? Ficar sentado só recebendo informações. Vamos produzir essas informações, né? Nós somos seres humanos capazes disso, desde que nós tivemos a educação correta, os estímulos corretos, as ferramentas corretas, né? Então, uma menina que está fazendo TikTok, por que não produzir um vídeo? Por que não usar um Photoshop para arrumar as imagens? O menino que está jogando game, por que ele, em vez de ficar só jogando, ele não cria o próprio jogo dele? Por que ele não aprende uma ferramenta tipo Construct? E faz um jogo dele, com a inteligência dele, com o personagem que ele quer, ele decide que personagem é esse, se é um ser humano, se é um carro, se é um zumbi, onde esse jogo se passa, porque todo menino que você for conversar, que ele joga, ele... Com certeza, se eu perguntar para ele, como eu pergunto para meus alunos, ele gostaria de ter um jogo dele, no sentido assim, eu não gosto tanto desse jogo, eu faria diferente. Eu faria essa parte aqui diferente. Sim. Então, vamos fazer diferente. Então, o que seu jogo vai ter? O que seu personagem vai ter que fazer para pular de fase? E aí, a gente fala de programação, a gente fala de todas essas habilidades do novo futuro, que já é presente com as inteligências artificiais. E que vão ser ferramentas super necessárias para o mercado de trabalho, que já né? são, né? Porque a pandemia antecipou 10 anos aí a evolução da tecnologia. Então, o que a gente pensava que fosse mais tempo já está acontecendo agora. Então, eles precisam programar, precisam falar um outro idioma, principalmente o inglês. Precisam ter acesso mesmo à tecnologia, né? Um Photoshop, uma edição de vídeo com Premiere. Todo mundo fala assim, eu sei tecnologia. Não, ele não sabe. Ele usa o celular dele. Ele usa o celular dele pronto. E aquilo ali é muito limitado. Você não faz uma planilha num celular. O que você vai usar no seu mercado de trabalho? Né? Você não faz uma edição de vídeo no celular. Faz de forma amadora, mas não um vídeo extenso, né? Com os efeitos que precisam ser colocados. E existe ensinamentos para isso, para que ele transforme isso de forma muito positiva. Porque a gente não sabe as profissões que vão acontecer, que vão surgir daqui para frente. Quem falar que sabe, tá mentindo, né? Nem Zuckerberg, que é o dono do Instagram e do Facebook, nem o Bill Gates, ninguém sabe. O que supõe-se? Que você tem que ter uns aprendizados básicos, vamos dizer assim, de tecnologia, para que você absorva o que vier de novo. Então, por exemplo, se hoje um jovem, a partir de 11, 12 anos, já souber uma lógica de programação, hoje a moda é o Python. Quando eu estudei, era Pascal, mas a mesma lógica que se usa agora, né? Então, se ele souber essa lógica de programação, as próximas linguagens, ele já vai ter o raciocínio
treinado. Porque cérebro é músculo, né, doutora? O cérebro, ele tem os neurônios e que só é possível desenvolver uma rede neuronal funcional, criativa, produtiva, através das sinapses que se dão pela aprendizagem. Cada sinapse é uma aprendizagem. E é muito bacana nós estarmos aqui juntas para isso, porque meio que aprenda tudo sobre tecnologia, mas não deixe de ser humano. Exato. Sabe? Precisa haver um humano atrás da máquina. E daí a importância de desenvolver um senso crítico, sabe? Desenvolver, assim, um entendimento do que está acontecendo, tanto nas crianças, como também nos pais. E o que a Rafaela traz sobre essa ideia de aprender a programar tem a ver também com o cérebro, obviamente, porque vai ativar a área da criatividade do cérebro. Quando a gente pontua, assim, o prejuízo que a gente está falando não é de se expor às telas, mas do excesso. Daí a importância de uma liberdade assistida. Eu acredito, sabe, gente, que assim, a liberdade liberta, mas precisa ser uma liberdade com responsabilidade. Sim. E quando a gente pensa num pré-adolescente, num adolescente, foca-se muito na liberdade. Mas aí entra o equilíbrio de que a liberdade sem responsabilidade é libertinagem. E querendo ou não, em algum momento a conta vai chegar por não ter respeitado o desenvolvimento natural. A natureza é soberana. Então, qualquer situação que expõe a criança ou a pessoa no estímulo excessivo vai sobrecarregar. Inclusive, certa vez uma pessoa estava me falando que ela chegou num consultório psiquiátrico e na recepção ela viu vários adolescentes aguardando para serem atendidos pelo psiquiatra. Adolescentes que estão precisando lançar mão do medicamento. E tudo bem, o medicamento está para isso, né? Para ser aí um recurso. Mas eu me pergunto por quê? Quando começou o problema? Qual é a questão envolvida? E muitas vezes como nós falamos agora há pouco, déficit de atenção. Aí vem a Ritalina, o Venvanse, aquela coisa toda para facilitar o foco, que se fosse estimulado desde a infância, a pessoa vai desenvolvendo naturalmente. O que não desenvolve naturalmente, em algum momento vai precisar lançar mão daquilo que é um suplemento ou uma química. E muitas vezes esses adolescentes também estão sendo medicados por causa do sono. Insônia, não consegue dormir. Porque tem muito estímulo de tela, Sim. né? Tela Troca azul, a noite né? pelo Luz dia. azul. A própria tela impede, Né? né? Sim. Aí você acha que o remédio vai resolver? Não. Do hormônio E aí os da pais, melanina. Vai. e os pais às vezes acham que vai no psiquiatra, vai no Vai médico, mascarar. dá um remedinho e o filho vai ficar legal. Não. Ele vai ficar bem, mas existe um tratamento, né? Terapêutico e principalmente mudança de hábitos. Né? Perfeito. E isso está falando, e realmente, precisa de limite. Tudo na vida precisa de limite. Sim. Nós adultos temos limites, né? Então, tem que ser ensinado. Eu tive umas oportunidades com umas alunas minhas que chegou para mim e falou assim, Faela, eu queria que minha mãe fosse minha mãe. Eu falei, mas sua mãe não é sua mãe? Caramba. Não, minha mãe é minha amiga. Eu não quero que ela seja minha amiga. Eu vejo a mãe das minhas outras amigas que não deixam isso, não deixam aquilo. Minha mãe deixa eu fazer tudo. E até eu falei assim, mas você tá reclamando disso? Tô. Porque eu queria que ela fosse minha mãe. E aí eu percebi que ela estava entendendo o não, o limite, como uma prova de amor. Uma necessidade. Uma necessidade de cuidado. Sim. Tipo assim, minha mãe tá reparando em mim. Tá reparando que isso não é bom para mim. Né? Então ela tá falando para eu não fazer. E eu me surpreendi com isso, né? Onde que uma jovem vai reclamar que a mãe deixa fazer tudo, né? Então, ela percebia aquilo como falta de cuidado, falta de amor, né? Então, assim, existem os limites, existe o ensinamento, né? Então, assim,
Então, falando da tecnologia, do ser humano. Então, por exemplo, nas nossas salas de aula, a gente trabalha muito trabalho em equipe, resiliência, integração. Então, por exemplo, na nossa aula de criação de games, um aluno joga com o outro. Então, existe um trabalho em equipe, né? Um aluno vai fazer um personagem, exemplo, que ele, para passar de fase no jogo, ele tem que pular um muro. O que o professor faz? Dá as coordenadas para ele, que um personagem não vai conseguir pular aquele muro. Mas o professor não vai falar o certo. Então, ele vai ficar tentando até que o personagem pule o muro, porque ele vai descobrir a resposta, né? Por tentativa, por aprendizado. Eu já tive vários alunos que nessa dinâmica, né? Nessa parte da aula, desistia. Tio, né? Falava com o meu professor, tio, eu não quero mais fazer isso. E o professor, não, você vai voltar e você vai tentar. Todo mundo consegue, porque você não vai conseguir. Vamos fazer de novo. Então, são as famosas agora, né? Soft skills. Que agora tudo é bonito em inglês, né? Então, são as soft skills. Resiliência, trabalho em equipe, empatia, né? Trabalhar todo o raciocínio lógico, matemático. Isso a gente consegue trabalhando de forma positiva a tecnologia. Através de produção tecnológica. Não só consumo tecnológico, né? Então, a gente observa lá na escola vários alunos que o que sempre jogavam muito, eles continuam jogando. Mas agora eles querem ir para casa fazer o jogo deles. Nisso ele está pensando, ele está construindo. Desenvolvendo raciocínio. Desenvolvendo tudo. Então, eu tenho um aluno de 14 anos fazendo um aplicativo. E ele sempre apresenta os trabalhos dele. Eu olho o aplicativo dele. 14 anos, gente. 14 anos. Essa meninada, né? Ela precisa ser bem direcionada, porque ela produz muito. Ele está fazendo um aplicativo para ensinar ao pai dele, aos mais velhos, a jogar em bet. Olha. Porque ele não quer ensinar o pai dele a jogar. Ele não tem paciência. Então, ele quer um aplicativo que ele coloque para o pai, para o mais velho, que ensine como jogar em bet. Né? Então, como apostar, enfim. Olha como é que já está indo, sabe? 14 anos. 14 anos. Essa tentativa desse aluno também é fazer com que o pai mergulhe no universo dele, né? Sim. Das telas, né? Não é só o pai falar que é negativo, sai daí, menino, vai fazer outra coisa. Como eu falei no início, ele não vai sair dali, ele não vai brincar de pique, ele não vai andar de bicicleta, ele não vai pro cinema com os amigos. Vai ser dependendo do estímulo, né? Como a doutora Carla falou. E depende também da qualidade do relacionamento dessa família. Sim. Porque da mesma forma que a criança pode estimular o pai a entrar no universo dela, do game, e aprender a jogar com ele, o pai também pode trazer o universo mais humano, né? De vamos jogar uma bola, vamos brincar nós dois, vamos jogar basquete. Sim. Vamos jogar videogame junto. Ou vamos jogar videogame juntos também. Ou me mostra o jogo que você está fazendo, né? O que está dizendo esse personagem, como é que você criou isso, né? O que você pensou, né? Por que você está fazendo um zumbi? Por que ele está sendo no espaço, né? O que você está pensando? E nisso você vai descobrindo o universo do seu filho. Você vai tendo uma aproximação com ele. Como a gente falou, educar dá trabalho. Construir laços dá trabalho. E quando a gente fala da volta à origem, da volta àquilo que é simples, é buscar aquilo que é simples, mas de uma forma atualizada. É claro que na cidade onde nós vivemos, não tem como você deixar o filho na rua, não é? Às vezes não tem nenhum espaço para jogar bola. Mas adaptar o que é possível fazer. E o cérebro, ele desenvolve também através de um incentivo, de uma provocação cognitiva. Então, quando eu faço uma pergunta, ao invés de fazer uma afirmação, eu faço com que você pense. Não sei se vocês aqui é da época da Guerra da Mamona. Vocês sabem o que é mamona, gente? Ah, sim. É uma aquele frutinha verde, né? cheio de qualidade. Não, mas eu não fui uma criança que brincava na rua. Sim. Né? Então, eu sempre morei em Mas apartamento. da sua época. Da minha Então, época. assim, eu não brincava na rua. Não tem mais essas árvores, né? Nunca Não, mais. é porque, mas está tudo bem. Sabe por quê? Porque isso é mais voltado para o interior,
né? Como Eu fui criada no interior. Eu fui criada em apartamento que não tinha play. Quando, assim, a gente pergunta para o filho, eu perguntei, João, você sabe o que é guerra de mamona? Aí fui explicar para ele, porque é tipo uma sementinha que ela é cheia de espinho. Você conhece, Pedro? Não sabe, aí, ó, né? Mas despertou curiosidade? Ó, que legal, tá vendo? Aí eu começo a fazer o Pedro pensar comigo. E a gente brincava com aquilo, sabe? Você pegava um cacho e jogava no outro e tinha que correr. E hoje as pessoas querem aprender a atirar, né? Sim, atirar e mata, é sangue, é cabeça para tudo quanto é lado. Quando eu vou ver meu filho jogando, eu falei assim, gente, não sei como você dá conta de tanto sangue, de tanta cabeça. E lá naquela época a gente corria atrás para jogar e a coisa queimava, doía, enfim. Então a gente faz uma provocação para ver se conecta um pouquinho as gerações. Porque a impressão que dá é que entre a nossa geração e a geração do nosso filho tem um abismo, sabe? E é interessante que tem até um teórico que ele diz que a melhor história para contar para o nosso filho é a nossa história. Sim. Às vezes o nosso filho não sabe nada dos perrengues que a gente passou na vida. O filho não sabe o que você passa para ganhar R$300. Então, às vezes, você precisa sentar e falar assim, filho, sabe quanto custa esse celular? Você sabe como que funciona para a gente ganhar o valor desse celular? Então, Carmen, mas o que isso tem a ver com as telas? A gente está falando, inclusive, abrir um parênteses aqui, não sei se vocês concordam, a gente fala muito de substituir o prazer pelo outro prazer. A gente fala sobre substituir algo legal por outro algo legal, mas nem sempre isso é possível. Inclusive, o mecanismo de recompensa, isso lá desde os primórdios, né, os teóricos da psicologia, quando você fala de estímulo e resposta, a gente está sempre estimulando positivamente, mas sem o estímulo aversivo que desenvolve a recompensa. Eu trabalho por quê? Porque no final do mês eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Então, é importante, inclusive, envolver os filhos nas atividades de casa. Sim, concordo. Porque se estuda, não pode fazer mais nada. Sim, concordo. Então, a gente vê em outros países, que as crianças, desde pequenininha, já lavam o seu pratinho, sabe? Não vai deixar na mesa, vai colocar. É desenvolver esse senso de servir. E a gente vê crianças hoje, elas querem ser servidas. Sim. E os pais reforçam esse comportamento a ponto de o filho entender que não é a obrigação. É a obrigação da minha mãe me dar o celular. Sim. É a obrigação da minha mãe, a mochila está boa, mas ano que vem tem que ser uma nova. E não tem senso, não tem noção. Então, sim, envolver a criança nas atividades de casa faz parte desse desenvolvimento de um senso de responsabilidade, de existência, de que a vida não é só dopamina, a vida não é só prazer, sabe? E o que a gente estava falando é exatamente isso, né? A criança, a maioria, com exceção dessa minha aluna, eles querem ser livres, né? Não ter limite, não ter responsabilidade, fazer o dever de casa a hora que eles querem, ir para a escola a hora que quer, né? Mas precisa de responsabilidade e precisa de limite. E aí, quem que tem que fazer isso, né? Os pais. Sim. E os pais sempre ficam melindrados em contrariar os filhos. Sim, concorda? Fato. Né? Eles ficam sempre contrariados, ficam sempre meio que pisando em ovos. Meu filho não vai gostar, meu filho não vai fazer isso. Gente, sabe? Educador é trabalho e tem que ser feito pelos pais. Não tem como delegar para a escola, para professor, para psicóloga, para psiquiatra. Isso é trabalho fundamental dos pais. Então, como é que funciona? Tem que ser feito. E como nós estamos em um tempo de tratamento, é fundamental, sim, a busca dos profissionais, mas sem delegar essa responsabilidade, né? A gente vê, por exemplo, o adulto ele precisa decidir pela criança no nível de desenvolvimento. Às vezes a gente vê uma pessoa falando com uma criança de 2 anos. Você quer... O que você quer comer, filho? Você quer isso? Você quer isso? Mas espera aí, aquela criança ela tem
condição de escolher o que é melhor para ela? Ela vai querer batata frita Sim. ou brócolis? Alguns momentos a gente fala, nós vamos comer isso daqui, filho. Veja, você está ensinando controle inibitório. Você está ensinando para a criança que o mundo e a vida não é do jeito que ela quer o tempo todo. Então, o adulto ele vai orientando, vai modelando, né, essa decisão para que a cada faixa etária a criança vai desenvolvendo a capacidade dela de fazer escolha, mas com uma orientação desde a infância. Porque às vezes você chega num adulto, um adulto totalmente indeciso, porque naquela faixa etária que ela precisava, aquele adulto precisava de uma referência de decisão para orientar, desenvolver a habilidade de fazer escolhas, não teve. Então, a pessoa cresce um adulto meio que perdido na vida. Isso. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? Eu não sei o que eu quero, porque isso lá atrás não foi construído, não foi estruturado. Não tem uma referência, Não né? tem uma referência. E quem é o adulto? Uma coisa que eu gosto de perguntar sempre, quem é o adulto nessa situação? E aí, voltando É. sobre isso, que a Rita perguntou, né? E esses perigos que acontecem? Exatamente. Como está ali no quarto, e os pais hoje ficam melindrados de saber o que o filho está vendo no celular, ver o que o filho está vendo no PC, né, no computador, porque está violando a privacidade do filho. Gente, existe um Código Civil brasileiro, isso é lei, né? Os pais têm obrigação de cuidar do filho até 18 anos. Isso é lei. Em todas as áreas. Em né? todas as áreas. Inclusive a tecnológica. No Sim, digital. sim, Como eu falei, sim. né? Você vai deixar seu filho com 6 anos na Central do Brasil? Não. E como monitorar isso? Existe algum aplicativo, alguma coisa que você possa monitorar? Né? Tem vários. Eu gosto muito do Family Link. Ele é gratuito. Você coloca lá na Play Store, né? Ou na Apple Store, se você tiver um iPhone. Se for Android, é a Play Store. Você coloca no seu celular do seu filho, você vai ter acesso a tudo que ele faz, né? Invasivo? Não. Se for um combinado meu com meu filho. Avisado, né? Olha só, você vai ter o celular, né? E você vai usar, e eu estou verificando. Gente, não é assim, não é um espião, literalmente, né? Que ele vai ficar vendo, literalmente. Você pode ver, né? Mas, de vez em quando, checar. Minhas filhas, quando tinham entre 11 e 15 anos, elas tinham isso no celular delas. E ele avisa quando entra em algum site, alguma coisa perigosa? Você pode bloquear, Ah, sim. tá? Tem algumas palavras-chave que você bloqueia, né? Tem o Family Link, que ele é gratuito. Tem o M-Spy também. São 2 muito bons, são gratuitos. Então, assim, quer ter o celular? Sim, mas temos uma limitação. Temos uma vigilância. De cuidado, de amor. Mesma coisa. Na Central do Brasil, voltando à história. Se você deixar seu filho sozinho lá, o que acontece? Criminalmente com você. Abandono de incapaz. Abandono de incapaz. Perfeito. Você não é punida por isso? É a mesma Sim, coisa. perfeito. Você está fazendo um abandono de incapaz, deixando seu filho sozinho na internet. Que vem um pedófilo, que ele não vem como um pedófilo, não é? Ele não vem conversar com seu filho de 15 anos como se fosse um homem. Não, ele vem como uma menina bonitinha, com uma foto que não é dele, um avatar, começando a falar naquela linguagem deles, e aí já pede um nude. E aí, nesse nude, ele já faz chantagem, que a gente chama de sextorção, né? Então, olha só, se você não fizer isso, eu vou colocar isso na internet, eu vou falar com os seus pais. Então, os pais precisam prevenir isso. E quanto mais Sim. distante os pais estiverem, Mais menos vulnerável. mais né? vulnerável a criança vai ficando. Mas a gente fala de distância emocionalmente, né? Sim. Porque às vezes a gente tá achando que tá Sim. na nossa casa, no quarto, e eu tô aqui Não está na segura. tá seguro, né? Tá sob minhas vistas, mas não tá. Ele tá em outro mundo, um mundo paralelo com muitos perigos. Então, por exemplo, esse Discord, gente, isso é um perigo, um perigo, um perigo. Por que o Discord é perigo, o TikTok, Instagram, Facebook não é perigo, né? Porque são plataformas contornadas, elas são controladas por várias normas, né? São grandes empresas, as Big Techs, que elas têm
um regimento de ética, um regimento o que pode ou não pode você colocar nessa plataforma. Tanto é que no seu próprio Instagram, quando você coloca uma palavra que não seja adequada, ele não deixa você publicar. Quando você coloca uma foto que ele acha que não é adequada, ele não deixa você publicar. Agora, o Discord é meio que terra de sem lei. Lá tem tudo, né? As crianças usam muito, os adolescentes usam muito para jogar. Jogar online, né? E olha, tem tudo, porque não é fiscalizado. Sim. Então, é muito importante olhar o Discord do seu filho. É interessante isso, Rafaela e Rita, né? É que quando a gente vai, assim, observando o todo, quando fala dessa questão do monitoramento, que é uma liberdade assistida, e digo a vocês que o ser humano ele não está preparado para ser livre. Nós precisamos de regras justamente para nos organizarmos em sociedade. E é interessante que quando você diz sobre monitorar, isso me faz pensar, quando a gente fala de, como eu disse mesmo, né, o controle inibitório, a questão das regras, é porque a gente está preparando um cidadão que na empresa que ele vai trabalhar, ele tem que cumprir regras. Ainda que você seja um autônomo, você tem que atender às necessidades do seu cliente. Então, não existe vida sem disciplina, sem regras. Sem hierarquia. Sem hierarquia, perfeito. Não adianta quebrar os princípios, sabe? O princípio da hierarquia, ele é soberano e é inegociável. Então, o que se vive em casa no que diz respeito a esse monitoramento, prestação de contas. Você estava falando sobre... eu estou violando a liberdade, né? Algumas pessoas... Não, mas espera aí. A vida é uma constante prestação de contas. Se você se casa, você deve prestação de contas, porque vivemos contratos de relacionamento. Nós temos um compromisso com a outra pessoa. Então, por que não o filho não prestar contas? Sim. Sabe? Há uma inversão. Tivemos, não sei se vocês assistiram, uma série falando sobre adolescência, e aí entra o que a Rafaela está falando sobre a gente entender minimamente o que está por trás das telas. E digo a vocês que eu acho que, principalmente nós, da nossa geração, e que tem que correr atrás para trabalhar, é difícil a gente dar conta. E nessa série, não sei se vocês se lembram, tinha um bullying acontecendo por conta de um emoji que estava sendo colocado. Só que eu até desconhecia, porque às vezes a gente não sabe o significado. Sim, E entre eles, eles sabem que aquilo ali pode ser uma ameaça, pode ser um bullying. E aí, é uma linguagem deles. A série teve esse desfecho todo. Então tá, Carmen, mas como controlar isso? Aí a gente vem para o lado emocional, que esse filho, ele precisa se sentir seguro emocionalmente em casa. E às vezes os pais têm um sonho, né? De que, poxa, eu queria que o meu filho se abrisse comigo. E a pergunta é, você está preparado para que o seu filho se abra com você? Isso é uma conquista. Né? Você está preparado para ouvir o que o seu filho tem para dizer para você? O que você vai fazer? Com aquela informação. Depois que ele te der. Então, muitas vezes é melhor, né, mais cômodo fazer de conta que não está vendo, delegar, responsabilizar a escola, responsabilizar a sociedade. Mas o filho que se sente amado, né? Se você não guardar nada, lembre-se, o amor cura. O amor cura. Se o ser humano não se sentir amado, ele vai buscar esse amor em várias fontes, sabe? Então, enquanto família, aconteça o que acontecer, uma certeza nossos filhos precisam ter de que nós os amamos. Aconteça o que acontecer. Então, e daí essa importância de conexão. Isso, e aí acontece também, né, de você estar ouvindo o que seu filho... E você ter coragem, né? Como a gente já conversou, que às vezes os pais têm vergonha. Nossa, eu criei tão bem e meu filho está fazendo isso. Então, por exemplo, quando vazar um nude, quando vazar alguma coisa do seu filho, acolha. A vítima é vítima, né? Acolha. Ele foi levado a fazer isso, né? Foi enganado. Então, ele precisa de acolhimento. Ele, tá bom, o que aconteceu? Né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Existe hoje, né, a delegacia de crimes de internet ali na cidade da polícia. Então,
Mas esse é o último caso. O importante de tudo é a educação, é a informação. É sentar para o seu filho e falar, você sabe que pode acontecer isso? Você sabe que isso acontece? E se acontecer? Né? Não tem aquela história, né? Não vamos falar, não fala na rua com quem você não conhece. Você Sim. fala isso pro seu filho, né? É a mesma coisa, não fala na internet com quem você não conhece. Exato. Tão difícil controlar na internet, né? Na rua até é mais fácil. Agora, para a gente fechar aqui o nosso episódio, vou fazer uma pergunta para as duas. Na opinião de cada uma, qual é o tempo ideal de tela para uma criança? Existe esse tempo ideal? Sim. Doutora, pode começar. Então, de acordo, né, com os especialistas, 0 a 2 anos, nenhuma tela. Né? O povo vai brigar comigo. Porque as crianças já começam a ver galinha pintadinha. Exato. Sim. Com 6 meses já está no restaurante com DVD. 0 a 2 anos, nenhuma tela. De 2 até 6, no máximo 2 horas com monitoramento. Principalmente dando ênfase a conteúdos educativos. Né? Basicamente, nas literaturas é isso que a gente vê. A partir daí, tem essa questão da negociação. Qual é o contexto? Às vezes, vocês podem compartilhar. Carma, lá em casa funciona assim. Ok, valeu. Mas como que funciona na minha casa? Como o meu filho funciona? Sabe? E daí, com muita transparência, sabe? Até às vezes, buscar com o filho. Qual acordo? O que você propõe que a gente faça? Para que você possa fazer o que você quer, mas com uma condição, em segurança. Porque o meu papel como mãe é garantir a sua segurança porque eu te amo. Então, isso precisa ficar muito, muito alinhado. Qual é o motivo do acordo? É um motivo pautado em segurança e amor. Para que depois a criança possa levar com ela as insatisfações, né, do nosso papel como mãe, e tá tudo bem. Para que não se sinta tolhido, né? Porque se sinta protegido. Às vezes eu faço os acordos assim, né? Olha, eu te amo incondicionalmente, mas o respeito também é incondicional. Então, dentro da sua pergunta em relação ao tempo, basicamente é isso. Mas se a pessoa não tem condição de usar uma arma, vamos dizer assim, não tem como deixar na mão dela, sabe? Se ela não sabe se defender, ela não está apta para usar. Então, é basicamente isso. E aí, existe, né? Você pode deixar a arma, mas pode deixar ela sem munição. E você deixar o celular com esses softwares que controlam, né? Repetindo aqui, o Family Link, o M-Spy, eles são gratuitos. E que ele faça ali de um uso pedagógico, um uso educativo. Né? Em vez de ele estar jogando, ele está ali pensando no jogo dele. Ele está ali desenvolvendo... de informação. Exato. Né? Desenvolvendo um jogo de raciocínio. Então, ele vai estar se divertindo, ele vai estar em tela, e a tela vai estar sendo feita de forma positiva. Né? Então, assim, tudo tem seus prós e seus contras, mas sempre a gente pode pegar questões negativas e transformar em positivas. Então, essas 2 horas de tela não precisa ser só jogando. Inclusive, eu quero até voltar um pouquinho. Me lembrei, fiz aqui algumas anotações. Não são 2 horas. Né? De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora. 1 hora. 2 horas é muito tempo. Então, é essa 1 hora sendo monitorada e tendo esse sentido pedagógico, educativo. A partir dos 5 anos, com certeza isso vai precisar continuar, obviamente, sendo monitorado. E daí, Rita, eu volto na minha fala inicial. Eu, como mãe, como adulto, qual o uso que eu faço? Quanto tempo meu filho me vê passando no WhatsApp, nas redes sociais? O que o meu filho me vê postando nas redes sociais? Porque não adianta eu cobrar dele se ele não vê o exemplo em mim. Então, o filtro passa pelo adulto. É a forma como a gente faz uso das telas. Até a forma como nós fazemos uso da tela como adulto vai nos orientar na forma como nós orientamos os nossos filhos.
porque não tem como oferecer aquilo que a gente não tem. Verdade, concordo. Acho que liderança é sempre pelo exemplo, né? Então, você tem que mostrar o que você faz. Não adianta nada você falar que não quer celular na hora da comida, se você mesmo fica com o seu celular. É uma incoerência. E o filho, ele vai lidar com o que você faz, não com o que você fala, né? Então, é transformar mesmo o seu exemplo em positivo. É mostrar que você pode ficar no Instagram recebendo uma dopamina, né, sem conteúdo, né? Porque também somos humanos, né? Precisamos de um respaldo. Dá umas risadas, né? Uma dopamina mais fácil, tem coisa né? que é legal, que vale a pena, assim, né? Alivia. Uma dopamina mais fácil. Mas mostrar que também você trabalha com aquele celular. Você também faz coisas com aquele celular. Então, às vezes, eu estou muito tempo no meu celular fazendo coisas de trabalho e eu explico para minhas filhas. Falo assim, olha só, eu estou trabalhando aqui. Eu preciso explicar para elas? Não. Mas quando eu falar assim, sai do seu celular porque você não está produzindo, ela fala assim, mas você estava lá? Eu falei, mas eu estava produzindo. Então, assim, sempre que eu fico mais tempo no meu WhatsApp resolvendo pendências do meu trabalho, e isso acontece às vezes sábado, domingo, eu explico. Eu preciso resolver uma pendência de trabalho. Então, dá licença que eu vou responder aqui. Exato. E pronto, né? E volto normalmente para as minhas funções. Então, o equilíbrio, resumindo aqui o nosso bate-papo, é amor e coerência e transformar as telas em algo produtivo, algo que possa estimular o raciocínio, possa estimular a criatividade, a inteligência deles, para que isso não se perca, né? E para que eles também não se percam de nós, né? Sempre estimulando mais o lado humano, que é a nossa necessidade básica. Sim. Não há aqui em nós, né, Rita, uma intenção de passar uma receita, dizer que é fácil, que é simples. Não é. Porque estamos todos no mesmo barco em busca desse equilíbrio. Então, sim, volto a dizer, e parabenizei você no início, precisa existir mais disso daqui. Inclusive, compartilhando as angústias, para que a pessoa perceba que ela não está sozinha nessa situação, né? Isso aí é uma realidade coletiva. E quando a gente se conecta humanamente com a fragilidade um do outro, a gente também se fortalece para encontrar a melhor maneira ou estratégias, né, para lidar com a situação. É uma questão mundial, atual. Sim. Que a tendência, se não for preventiva, é os consultórios psiquiátricos estarem mais cheios. Porque antes do psiquiatra, existe o psicólogo. Sim. Porque o verdadeiro tratamento, né, o psiquiatra tira realmente de uma crise, de um remédio necessário, mas a terapia que faz o tratamento. A prevenção é que faz o tratamento. É a família olhando para aquele filho, filha, e perceber as necessidades emocionais e intelectuais. O que ele está fazendo com o tempo dele de útil? Está só jogando Roblox? Está só no TikTok fazendo dancinha? Então, são várias vertentes aí. É um tema muito longo. Sim. Dá muito, Dá muitos episódios. Dá muitos episódios, sim, dá muito, sim. Muita controvérsia, né? Mas a gente está aqui espaldado em números científicos, em fontes sérias. Sim. Então, não sou eu, Rafaela, que estou falando, né? A doutora Karma que está falando. Nós temos estudos para isso, estudos que comprovam isso de entidades internacionais, de educadores, de psicólogos, falando a mesma coisa que a gente está aqui reproduzindo, né? Que é o nosso trabalho, é o que a gente vê no nosso dia a dia e que dá certo. Equilíbrio, como tudo na vida, não é fácil. Como a doutora Karma falou, a gente não está aqui querendo dar uma receita, porque eu sou mãe também, não é fácil, né? Eu chego cansada em casa também, temos que administrar isso tudo. Mas é possível, né? E também é possível ficar no Instagram, a gente também dando risada. E que nosso filho veja que a gente também está ali dando risada. Mas que a gente produziu muito durante o dia também. Com certeza. Eu vou usar o nome do nosso podcast para finalizar aqui o nosso capítulo. Conecte-se. Exato. Conecte-se com seu filho. Exato. Conecte-se com a tecnologia, sempre de forma equilibrada e humana. Né? Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, é o que o Grupo Conecta se propõe, assim como o grupo empresarial, mas também
agora ampliando, né? Trazendo informação para outras pessoas que vão estar assistindo o nosso programa. Eu queria agradecer muito a vocês, a participação, foi maravilhoso. Eu que agradeço aí o convite, de falar um assunto muito gostoso, falar um assunto de interesse total, que a gente precisa realmente educar. E, de fato, isso aqui, eu até falei, não é um debate, né? Não. Isso aqui é uma... Dá a sua mão aqui, mulher. Isso aqui é uma conexão. Uma conexão. Sim, em busca do equilíbrio. De que é possível, sim, fazer um uso saudável das redes, mas, sobretudo, como um ser humano, sabe? Sobretudo, sem perder, sem se desconectar de si mesmo e do outro, viu? Foi uma aula, né? Foi uma aula para nós. Para todos, né? Obrigada, eu que agradeço. Por ter compartilhado. Muito obrigada a vocês. Rita, querida, obrigada pela pelo iniciativa. convite. Foi ótimo. E a gente se despede aqui. Aguardem o nosso próximo episódio, sempre com um conteúdo interessante, com especialistas na área. A gente vai trazer informação e vai trazer também conhecimento os profissionais de Vila Valqueire, trazendo aqui as suas áreas de atuação. Muito obrigada e até o próximo episódio.